Pai Senhor, estamos iniciando mais um vídeo para mais uma aula de capelania. Oremos. Te adoramos e louvamos o Teu nome porque Tu és Deus. E neste dia, Senhor, nós estamos entrando em Tua presença para aprendermos mais de Ti. Nos orienta, nos dá da Tua graça conosco. É o que te pedimos e te louvamos em Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de começarmos, eu gostaria que você curtisse o nosso canal, que você se inscrevesse no nosso canal, você compartilhasse, comentasse, porque isso vai nos ajudar muito a nos tornar mais conhecidos e assim podermos apregoarmos mais e mais o nome do Senhor Jesus. Nós também temos o nosso Instagram, FATM Missões. Nos curte lá, nos ajude lá, tá bom? Curte o nosso canal para que o nome do Senhor venha ser mais glorificado. Bom, vamos continuar a nossa quarta aula. E eu queria terminar nessa aula, mas eu tive vendo que não vamos terminar essa aula, vamos ter mais uma aula, porque o conteúdo é muito rico, então vamos ter mais uma aula, ok? Iremos ter mais uma aula. Desculpa, eu estou um pouco, com a garganta um pouco pegando. Vamos lá, mais uma aula. Capelania. Terminando na página 14, vamos continuar da página 14. Vamos lá. 1.5. A capelania legalmente constituiu representado por capelães, certo? Representado por capelães preparados para tal função, usando-se o princípio do bom senso, a maneira de trajar-se no trato pessoal, de boa formação acadêmica e, sobretudo, espiritual, respeitadas as formas próprias de cada instituição e assegurado o direito de entrar e sair de qualquer hora, a qualquer hora, levará o conforto e poderá apresentar o plano da salvação aos aflitos e necessitados. A capelania é legalmente constituída. A capelania é uma instituição ou é uma forma legalmente reconhecida de prestar auxílio espiritual, auxílio psíquico bíblico. Não tem nada a ver com auxílio, não tem nada a ver com denominação e com bandeira de igreja, certo? Gravem isso mais uma vez. Segundo, ela representa os capelães preparados, ou seja, eles são representados a capelania ela é representada por capelães preparados, capacitados e autorizados por uma instituição legalmente instituída, algo legal. Então, por capelães preparados para tal função, usando-se o princípio do bom senso, ou seja, o princípio do bom senso, o princípio do bom senso, o princípio do bom senso, o princípio do bom senso. É o que vai reinar, é o que vai ser estabelecido na capelania. Sempre o princípio do bom senso. Lembre-se disso, o princípio do bom senso. A maneira de trajar-se, ou seja, a maneira em que o capelão vai trajar-se, é uma maneira que vai identificá-lo, que vai associar ele a uma instituição séria. Exemplo que eu vou dizer, um capelão, homem, jamais ele irá fazer um atendimento de capelania, de bermuda, de calça tactel, de calça de moletom, de chinelo de dedo. Jamais ele fará um atendimento, um capelão homem, de camisa sem manga, porque o bom traje, ou maneira de trajar-se vai representar aquilo, vai representá-lo. Então ele não pode representar uma instituição séria vestido desta maneira. A questão aqui não é se é certo ou se é errado ou certo. A questão aqui é não vestir-se desse jeito. A questão é que no momento de capelania não pode se usar esse tipo de traje. Uma mulher jamais representará a capelania ou irá fazer um atendimento capelão de calça colada, jeans, stress, qualquer tipo de calça colada, jamais representará ou fará atendimento de capelania com roupas curtas, com roupas decotadas, com roupas sensuais, com adornos como brinco, cordões, piercings, anéis, pulseiras, relógios extravagantes que chamem a atenção para os seus adornos, porque o que vai chamar a atenção numa visita capelã é a palavra, é o tratamento psíquico bíblico, não os adornos que uma pessoa os leva, ok? E depois, o que ela vai falar? Depois que ela vai fazer o traje, o trato pessoal e a forma de formação acadêmica. Ou seja, qual é a formação que ela tem? Você quer ser um bom capelão? É necessário você ter um curso, no mínimo, básico em teologia. Bom seria que você tivesse um curso avançado em teologia,
ter um curso de liderança, você ter alguns cursos que vão agregar o conhecimento para você exercer a capelania. Melhor ainda, entendeu? Boa formação acadêmica e, sobretudo, espiritual. Então você precisa de uma formação espiritual, você precisa ser alguém altamente espiritual. O que é uma pessoa altamente espiritual? O que é uma pessoa altamente espiritual? Uma pessoa espiritual não é uma pessoa que anda por aí falando em línguas estranhas, não é uma pessoa que anda profetizando, não é uma pessoa que anda expulsando o demônio, não é uma pessoa que anda entregando revelações nem visões. Não é que isso não seja necessário, isso é extremamente necessário. Mas uma pessoa altamente espiritual, uma pessoa sobretudo espiritual, que o seu seja mais espiritual do que os seus trajes apresenta, seja mais espiritual do que o seu conhecimento diz. Você precisa ter um bom traje, um bom conhecimento acadêmico, agora você precisa ser sobretudo espiritual. O que é essa espiritualidade que aqui a capelania pede? É alguém que tenha conduta de vida, alguém que seja irrepreensível, alguém que tenha uma forma de falar, de pensar, de agir conforme as Sagradas Escrituras, alguém que as Escrituras falem por ela, alguém que as suas palavras possam ser abalizadas, estribadas e possam ser questionadas dentro das Escrituras e as Escrituras aprovem aquilo que ela está falando. Então, alguém que seja altamente ou alguém que seja sobretudo espiritual. Não é que os dons carismáticos que diz na eterna palavra do Senhor não sejam necessários, são. Os dons carismáticos, dons ministeriais são extremamente necessários. Mas aqui na forma, sobretudo espiritual, é a conduta da pessoa. Ou seja, é uma pessoa que ela pode ir e não vai se insinuar. Ela pode ir e não vai se apresentar. Ela pode ir e juntamente com ela vá o seu testemunho. Ou, de preferência, o seu testemunho chegue primeiro que ela, aonde ela for. Respeite as normas próprias de cada instituição. Ou seja, cada instituição tem sua norma. Vai ter instituição que vai, hospital, que você vai poder visitar antes do hospital, antes da visita familiar, outras depois da visita familiar, outras vão exigir que você faça mais um cursinho lá de um dia, outras de 1 hora, outro tem uma palestra. Você precisa respeitar cada instituição e assegurado o direito de entrar e sair a qualquer hora, levará o conforto, ou seja, o seu direito de entrar e sair é assegurado por lei. Mas você vai entrar e sair para quê? Não é para levar conversa de parente, não é para trazer conversa de doente, de preso, independente da área capelã que você vai estar exercendo. É para que você tem esse direito de entrar e sair? É o direito para que você entre e sair levando conforto e o plano de salvação aos aflitos e necessitados, ok? É o Ministério de Evangelização e Consolo, ou seja, uma equipe de evangelismo, ela evangeliza, ela pregou ao mestre. A capelania, ela evangeliza e conforta, consola. Então a equipe de evangelização consola. Ao mesmo tempo que você evangeliza, você consola. Ao mesmo tempo que você consola, você evangeliza. Trabalhando junto aos médicos, psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, atendimento a pessoas que sofrem, levando conforto na hora da aflição. E, se possível, transmitindo ensinos bíblicos para ter um conforto pessoal com Jesus Cristo. Bom, essa é a capelania. Eu vou pular aqui porque senão fica muito extenso e nós não vamos conseguir chegar lá. 1.7, da página 14 ainda. O Ministério de Capelania tem como objetivo, junto às entidades hospitalares públicas e privadas, estabelecimentos prisionais, civis ou militares, sanatórios, quartéis das Forças Armadas e auxiliares prestarem aos internados os seguintes, ou seja, a capelania ela pode ser exercida a entidades, quais entidades? Hospitalares, públicas, privadas, estabelecimentos prisionais, civis ou militares, sanatórios, quartéis, Forças Armadas, escolas, forças auxiliares, tem capelania empresarial, tem vários tipos de capelania escolar, tem vários tipos de capelania, certo? Então, é assegurado prestarem aos internados o seguinte serviço. O que a capelania vai fazer dentro de qualquer lugar desse? Qual é o propósito da capelania fazer dentro de qualquer lugar desse? Como eu sempre digo, eu estou lendo aqui no computador a apostila. O atendimento diário, noturno, leito a leito. Não é noturno, é diário. Diurnamente, ou seja, o capelão ele não vai ser liberado, dificilmente será liberado e é
correto não liberar à noite, em período noturno, porque incomoda o paciente. Existem outros pacientes que não podem ser incomodados, importunados à noite. Então o atendimento é diário, é diurnamente, leito a leito. Ou seja, o que significa leito a leito? O capelão ele não vai chegar dentro de uma enfermaria, no meio da enfermaria, vai levantar a sua voz e vai começar a falar, a querer falar a todos os doentes, a todos os internados que estão ali, a todos aqueles que estão presos, enclausulados, presos quer dizer contido pela doença, todos aqueles que estão internados naquela enfermaria. Ele não pode levantar uma palavra coletiva, ele precisa atender leito a leito, de preferência aquilo que ele está falando se retém aquele leito. Eu não posso chegar no leito, falar alto para o leito do lado ouvir, ou para eu já adiantar o meu processo. Capelão atende leito a leito. Você não está falando, se você está no leito A, você não está falando para o leito B. Se você está no leito 131, você não está falando para o leito 132 ouvir. Não. O capelão faz um atendimento leito a leito. Então não existe essa história de falar alto, de gritar, de aumentar o tom de voz, porque falar alto, gritar, aumentar o tom de voz não significa autoridade. Autoridade significa dominar aquilo que se está fazendo. Beleza? Então, primeiro, atendimento é o leito a leito. Segundo, cultos com pacientes, familiares e servidores. Aí já no atendimento leito a leito. Aí, caso seja permitido em auditórios, serem feitos cultos com pacientes, familiares e servidores. A união, para tentar a interação entre as pessoas, ser permitido pelo estabelecimento. Aconselhamento bíblico e estudo bíblico. Uma coisa é uma visita, outra coisa é você fazer um aconselhamento bíblico acompanhado de um estudo bíblico. Se eu estou visitando o paciente da enfermaria B, do leito 110, estou fazendo um estudo bíblico. Eu começo hoje, com certeza não irei terminar hoje. Então, semana que vem, eu não tenho outro assunto. Semana que vem, eu não tenho outra palavra. Não, eu continuo esse estudo bíblico até o fim, ok? Atendimento psicológico aos familiares. Aí não é dentro do hospital, não é dentro da ala, ali você conversa com os familiares e conversa com eles lá fora, porque o atendimento é eles. Aconselhamento aos pacientes terminais. Esse aconselhamento aos pacientes terminais é um dos piores aconselhamentos que tem. Por quê? Porque você não sabe se Deus vai curá-los, porque ele está numa ala terminal, ele está em locais terminais, ele está vivendo o término da sua vida, o fim da sua história, e você precisa entender que... Desculpa, eu troquei de cabeça porque eu estava me incomodando um pouco, me perdoe, tá? Então, quando você está no aconselhamento a um paciente terminal ou a pacientes terminais, você precisa entender que a palavra ali não é uma palavra de mudança de circunstância, que vai viver, que vai morrer, porque a medicina disse que ele não tem mais possibilidades. Então você precisa tratar a eternidade. Porém, exceto que Deus o mande, você precisa ter a certeza que Deus está mandando. Você não precisa ser levado, ser deixado ser levado. Você não pode ser deixado ser levado pela emoção de falar o que Deus não mandou. Se Deus disse que ele vai sair, diga, porque quem sabe é Deus. A palavra final é de Deus. Porém, se Deus não disse, não fale. Diga que Deus é poderoso, que Deus pode fazer, caso ele queira. Mas não diga a ele que Deus vai fazer, a não ser que Deus mande, ok? Vamos lá. Programações especiais em datas comemorativas. Podemos fazer, exemplo, natais, viradas de ano, aniversário do paciente. Essas programações especiais podem ser elaboradas. Palestras para profissionais de saúde e servidores que voluntariamente se manifestarem o desejo de estudar a Bíblia gratuitamente. Vale a pena lembrar que todo o trabalho capelão é gratuito. A lei vai dizer que capelania, ela é a capelania civil, é uma capelania gratuita, é uma capelania gratuita. Então, às vezes os servidores vão querer estudar a Bíblia, você pode marcar com a autorização da diretoria e fazer, beleza? A enfermidade torna o homem sensível, levando-o a... Então, vamos lá, o que é o capelão? O que é um capelão? Mediante o que nós estamos falando, o que é um capelão? Eu vou ler algumas coisas na apostila, vamos adiantar. O que é o capelão? O capelão é um ministro religioso devidamente preparado, autorizado a prestar assistência religiosa. É um ministro religioso, não é um ministro ligado a denominações, mas é alguém que representa o próprio evangelho, devidamente preparado, ou seja, alguém que estudou, alguém que foi instruído,
alguém que fez uma avaliação, alguém que teve conhecimento, disponibilizaram a ele conhecimento para que ele fosse preparado, autorizado. Nem todo mundo capacitado é autorizado, nem todo mundo autorizado é capacitado. Preparado é que estudou, formou-se, e autorizado é que ele tem uma instituição que tem os seus dados, que tem os seus números, todos os seus dados guardados, que o autorizaram a exercer a formação de capelão. Então ele é autorizado, ele é preparado e autorizado. Como eu disse, tem pessoas preparadas que não são autorizadas, tem pessoas autorizadas que não são preparadas ou capacitadas. Então a FATEM está te capacitando e irá te autorizar como? Com uma carteira, com a identificação, dizendo de onde você é, quem você é, e dizendo que ela te conhece, que ela te capacitou, por isso ela te autorizou a prestar assistência religiosa e a realizar cultos religiosos em comunidades religiosas, conventos, colégios, universidades, hospitais, presídios, corporações militares e outras organizações. Como se desenvolve o conceito de capelania? Fundamento, ambiente e procedimento. Aí vamos lá. Por fundamentos. O que se entende por fundamento do conceito de capelania? Ética. A capelania tem ética. Como se aplica a ética de capelania? Rápido aqui. Vamos lá. Onde se aplica a ética de capelania? Ética. Você vai ter a sua ética. A sua ética está literalmente ligada à sua neutralidade. Você é uma pessoa neutra. Você não é uma pessoa partidária. Você não toma partido familiar, partido do doente, partido daquela pessoa que está sofrendo dor, quaisquer tipo de dor, na área hospitalar, na área prisional, na área escolar. Você não é partidário. Então a sua ética mantém você neutro, a ética, a neutralidade. Depois, a confiabilidade. Você precisa ser uma pessoa confiável. Qual é o segundo ponto da capelania? Aconselhamento. Entende-se por fundamentos aconselhamento. Você não trabalha com achismo, você não trabalha com o que você pensa, você trabalha com aconselhamento. E qual é a sua base de aconselhamento? A Bíblia, tratamento psíquico-bíblico. Terceiro ponto, de que se entende por fundamento, é a assistência. Você dá assistência, não é simplesmente ir lá, falar e ir embora. Você dá assistência, você entrega a assistência, correto? Vamos lá, por onde pode atuar o capelão? Então vamos lá, exemplo, o que eu quero dizer aqui com neutralidade, o que eu quero dizer aqui com ética, com aconselhamento e com assistência. Vamos supor que você vai visitar um casal, a capelania familiar vai exercer, e lá você encontra a confissão de um dos dois, uma confissão de adultério, de traição. Você encontra algum tipo de confissão que o cônjuge não pode saber. Você vai visitar um casal, você encontra esse tipo de confissão. Você vai visitar filhos e você encontra a confissão de um filho que os pais ainda não sabem, que as pessoas ainda não sabem, e ele vai dizer que ele tem alguma tendência homossexual, que ele tem alguma tendência homoafetiva, e você vai visitar alguém, e esse alguém que você vai visitar, ele vai te confessar algo que ninguém sabe. E essa pessoa tem influência, ou essa pessoa é conhecida ou não é conhecida. A questão é, a ética vai dizer o que para você? Aquilo que for dito, falado, ele é guardado dentro do aconselhamento de capelania. Você não pode falar com terceiros aquilo que foi dito. Você é alguém que não fala. O que é dito no atendimento de capelania não se fala com o filho, não se fala com a esposa, não se fala com o marido, não se fala com o pastor, não se fala com o amigo, não se fala com ninguém. Quando é que eu vou falar? Quando é que eu vou conversar? Eu vou levar a pessoa a falar. Quando a Bíblia disser que isso é necessário. Por exemplo, assassinato e algumas outras coisas, eu vou convencer a pessoa a assumir, a entregar-se. Exemplo, se eu vou oferecer um serviço de capelania a uma pessoa que cometeu um assassinato, mas tudo que ela quer é ser perdoado e não assumir as consequências do seu assassinato, eu encerro o meu trabalho de capelania, acabou ali, eu não tenho mais o que fazer.
eu vou tratar um casal onde há violência física, onde há violência doméstica, o que você vai fazer? Nós precisamos convencer aquele que é agredido a denunciar. A denunciar, sim, a denunciar, porque isso é coisa de polícia. Deus não faz o que o homem faz. Então, mais tarde, vamos falar sobre esse tipo de coisa, beleza? Aonde pode atuar o capelão? Por ambiente, estende-se escolas, creches, universidades, presídios, hospitais, fúnebres, quartéis militares, instituições públicas, portos, aeroportos, empresas, calamidade pública, condomínio e aconselhamento, entre outros. Requisitos necessários para ser um capelão. O que é preciso para ser um capelão? Ser membro de uma igreja evangélica. Um capelão cristão precisa ser membro de uma igreja evangélica. Ter mais de 18 anos. Ter mais de 18 anos. Ter um bom conhecimento bíblico. Se o tratamento de capelania é um tratamento psico-bíblico, como você pode dizer que você é um capelão se você não conhece Bíblia? Se você não conhece as regras básicas da Bíblia, se você não conhece o trivial, ou aquilo superficial, ou se você não conhece a Bíblia com profundidade, como você vai tratar alguém se você não conhece o remédio que você vai usar? Então, é preciso ter um bom conhecimento, não é pouco, é um bom conhecimento bíblico. Um bom equilíbrio emocional e doutrinário. Exemplo, uma vez nós fomos sair para visitar uma pessoa, fazer um tratamento de capelania com a pessoa, exercermos a capelania, e a pessoa contou a história dela para nós. E estava eu e um capelão, no caso era um presbítero que também estava exercendo capelania, então não era um presbítero, era um capelão naquele momento. E quando a moça termina de contar o que está acontecendo da vida dela, quando ela se abre e termina de contar, ele cai nas lágrimas, começa a chorar. E a garota, quando o vê chorando, começa a chorar com ele e não, em vez de consolar um, tive que consolar dois. E o que aconteceu? Perdemos automaticamente a credibilidade em consolo, porque aquele que estava para consolar, ele começa a passar a ter a necessidade de ser consolado. Então, o que acontece? A pessoa tem que ter um controle emocional. Vai existir momentos que vai mexer com o seu emocional, vai existir momentos que vai dar vontade de você chorar, vai existir momento que vai dar vontade de você tomar uma atitude, vai existir momento que vai dar vontade de você agredir, vai existir momento que vai ter vontade de você tomar um partido, mas você precisa ter você precisa ter um equilíbrio emocional. A sua emoção é zero. A sua emoção no atendimento capelão é zero, não pode existir. Você tem que controlar a sua emoção, ela vai bater a porta da sua vida, mas quando ela bater a porta, quando a emoção vir aqui, ó, bateu a porta, você, ó, pum, bateu na palavra. A emoção veio para bater na sua mente, para bater no seu coração, ela vai bater na palavra. A palavra vai segurar. Por isso que tem que ter um bom conhecimento bíblico, porque a emoção não pode existir no atendimento de capelania. Depois, doutrinário, porque vai ter momentos que você vai querer romper com alguns princípios doutrinários. Princípio não se muda. Doutrina não é costume, doutrina é a Bíblia, e nós vamos ler que existem algumas doutrinas, ou as doutrinas bíblicas, nós precisamos conhecê-las de maneira aprofundada. Então, nós devemos ter um bom equilíbrio emocional, para não nos deixarmos levar para o que está acontecendo. E doutrinário, para entendermos que não existem invenções. Tudo o que precisa estar aqui. A Bíblia vai dizer assim, firmes e constantes. A Bíblia vai dizer assim, há tempo para tudo, Eclesiastes 3, há tempo para tudo. Então, se a Bíblia diz isso, que há tempo para tudo, então eu não posso dizer que aquele tempo não é tempo daquilo, que se a pessoa está vivendo aquele tempo, é tempo daquilo. Então, princípios doutrinários, tem que ter um equilíbrio. Perguntas básicas que são feitas a um aluno de capelania, que hoje eu quero fazer para você. Hoje eu quero fazer essas perguntas para você e eu preciso que você responda essas perguntas. Você vai me mandar enviar, você vai fazer essas perguntas para você mesmo. Vamos lá, está na página 15. Você vai fazer essas perguntas para você mesmo e depois você vai responder essas perguntas, você vai me enviar. Primeiro, que só uma pessoa até agora me enviou o trabalho de capelania, beleza? Vamos lá, perguntas básicas de capelania, que é feita por aluno, eu estou te perguntando, você vai escrever, vai responder, vai me enviar. Por que desejo ser um capelão? Por que você deseja ser um capelão? Já pensou nisso? Você está vendo o que é capelania? Capelania não tem tapinha nas costas. Você já viu alguém dizer, ali vai um capelão? Você já ouviu falar, vamos ver o capelão, vamos ouvir o capelão? Você não ouve. O capelão ele não aparece em situações de normalidade.
O capelão se manifesta, a capelania se manifesta através do capelão em momentos de anormalidade. Você não vê falar, fulano é capelão, fulano é isso, como diz, fulano é pregador, fulano é cantor, fulano é profeta. O capelão não é conhecido. Por que você deseja ser um capelão? Pretende exercer a capelania? Ou você quer fazer curso por fazer? Tem compaixão pelos necessitados? Realmente você tem compaixão pelos necessitados? Você sabe o que é a compaixão? Na capelania, o que mais lhe atrai? Você tem 4 perguntas e você vai me responder essas 4 perguntas. Vai mandar, não precisa escrever, você não precisa escrever e fotografar. Vai lá, escreve lá as 4 perguntas e me responda, ok? Você tem até Sensei Sábado agora, que vai chegar ao próximo sábado, beleza? O sábado agora, que vai vir, o próximo sábado que nós vamos ter, perdão, o próximo sábado que nós vamos ter, ó, o próximo sábado é dia 3. Você tem até o dia 10 para me responder essas perguntas, ok? Até o dia 10. Você tem até o dia 10 para me responder essas 4 perguntas. O capelão evangélico deve respeitar as autoridades. Vou dar uma carteirada de capelania, você vai se enrolar, você vai se arrebentar. O capelão evangélico, como todo bom discípulo do Senhor Jesus Cristo, deve respeitar as autoridades superiores. Toda autoridade é constituída por Deus. Não é porque você é um capelão que você vai querer peitar, afrontar, vai querer se mostrar que você é alguém. Você vai ter problemas sérios e pode até ser preso dependendo da circunstância. Vamos lá. Eu estou correndo porque vai ter o assunto que nós vamos se dedicar mais, outro nós vamos passar batido. Eis o exemplo, vamos lá. Eis os exemplos de algumas autoridades a serem respeitadas. Quais autoridades precisamos respeitá-las? O médico é uma autoridade e deve ser respeitada. Não questione, não coloque médico na parede, não afronte médico, não questione o médico. A autoridade é ele, não você. É ele que sabe o tratamento, o capelão não está ali para questionar o tratamento, é ele que sabe o que está acontecendo e por que está acontecendo. O médico precisa ser respeitado. O pastor da igreja é uma autoridade constituída por Deus sobre o capelão, ou seja, você não representa a igreja, mas você precisa pertencer a uma igreja. Novamente, você não representa a igreja como capelania, mas você precisa representar, você precisa estar em uma igreja, você precisa pertencer a uma igreja. Você não representa a igreja no trabalho de capelania, mas você precisa ser membro de uma igreja. E como membro de uma igreja, o seu pastor é uma autoridade constituída por Deus sobre você. Não é porque daqui para frente, quando terminar esse curso, você vai ser um capelão que você vai desrespeitar o seu pastor. O seu pastor está acima de você, eclesiasticamente falando, espiritualmente falando. Respeite-o como um pastor. Os agentes das portarias de hospitais são autoridades e devem ser respeitadas pelo capelão. Ou seja, não é porque você é um capelão que você vai querer sair entrando sem se identificar, sem dizer o que você vai fazer, sem dizer por que você está entrando ali. Não é porque você vai estar com jaleco, escrito capelania, não é porque você está autorizado que você vai querer passar por cima da autoridade de policiar, de portaria de hospitais e de outras pessoas, de outras instituições. Ele é a autoridade ali na portaria. Se ele está ali é porque ele é que diz quem vai entrar e quem não vai entrar, e ele só diz quem vai entrar e quem não vai entrar porque ele tem ordem para isso. Vamos lá. Autoridades policiais, civis e militares são autoridades que devem ser respeitadas pelo capelão. Nunca desrespeite um policial. Nunca. Você vai ter problemas, certo? Os carcereiros, os porteiros de delegacias de presídio são autoridades que devem ser respeitadas pelo capelão. Não pense porque você tem autorização para entrar, você pode desrespeitar essas pessoas. Você vai ter problemas, e problemas seríssimos, se pensar em fazer isso. Observações importantes. Se os direitos do capelão forem desrespeitados, deve ser exigido na forma da lei. Você não vai gritar, você não vai questionar, você não vai arrumar tumulto, você não vai arrumar problema, você não vai rodar a baiana, você não vai sapatear, você não vai esfregar carteirinha de capelão, você vai exigir os seus direitos na forma da lei. O capelão deve ser humilde, manso, saber expressar-se na hora de fazer a sua visita. Bom, vamos voltar ao primeiro parágrafo aqui. Se o seu direito for desrespeitado, você está ali representando a FATEM, a instituição que está lhe dando o curso hoje, você vai entrar em contato com a FATEM e a FATEM vai fazer o seu direito ser respeitado. Você não vai gritar. Se você está qualificado e autorizado pela FATEM, mas você representa outra instituição, outro lugar que você está trabalhando por ele, é esse outro lugar que vai cuidar dos seus direitos, ok? O capelão deve ser humilde, manso e saber expressar-se na hora de fazer uma visita. Capelão é humilde.
Capelão não é arrogante, não é prepotente, não é santarrão. Não é na questão de ser... Ele é santo, mas não é santarrão. Eu sou santo, eu sou poderoso. O capelão é humilde e manso e sabe se expressar na hora de fazer a visita, ok? Eu tô correndo. Direitos e deveres do capelão. São direitos do capelão ter acesso garantido aos locais para exercício da sua missão. Você tem direito a isso. Ser respeitado no exercício da sua função, certo? Não ser discriminado em razão de sexo, raça, cor, idade ou religião que professa. Ou seja, você é homem, você vai ser respeitado lá na enfermaria de mulher como homem. Você é mulher, você vai ser respeitado na enfermaria de homem como a mulher que você é. Não deve ser capelão. São deveres do capelão. Agora vamos falar de dever, falamos de direito. Agora vamos falar de deveres? Olha só, deveres do capelão. Acatar as determinações legais e normas internas de cada instituição hospitalar ou penal, a fim de não pôr em risco as condições do paciente ou segurança do ambiente hospitalar, prisional ou qualquer outra onde exerça sua função. Exemplo, você vai fazer um serviço de capelania com um doente, ele está em dieta zero, você não pode dar água a ele escondido, ele vai dizer que está com a garganta seca, com a língua colada, com a garganta, quem sabe, trincando. Você vai ser bonzinho e vai dar água. Você pode matar o paciente, que às vezes ele vai fazer uma cirurgia ou um exame que ele tem que estar com X horas de tempo em jejum. Aí ele está em dieta zero, geralmente se for no hospital público, principalmente no hospital público, não vão dizer para ele, a maioria das vezes, porque ele está em dieta zero, ele não sabe por quê, então ele vai estar querendo beber água. Uma das principais coisas que eles pedem é água. Aí eu estou aqui, eu quero água, eu preciso beber água, estou há 10 horas sem tomar água, estou há 5 horas sem tomar água, aí você é muito bonzinho, você vai lá e você vai dar água ao seu paciente, esse paciente que está sendo atendido, você pode matá-lo, você pode causar um dano irreversível a ele. Então, como é que se executa aqui? Olha, acatar as determinações legais e normas internas de cada instituição hospitalar. Se ele está sem tomar água, ele pede água, você vai procurar o enfermeiro. O médico, se ele não tiver, você procura o enfermeiro. Se o enfermeiro não tiver, você procura o técnico. E vai se informar se pode dar água a ele. E se pode, porque ele está há tanto tempo sem tomar água, e se você pode dar água. Por que ele está tanto tempo sem beber água? Eu posso dar água a ele? Aí o médico, ou o enfermeiro, ou o técnico vai buscar saber porque ele está tempo sem água e se pode dar, e por que ele está tempo sem dar água. Mesma coisa, comida. Eu gostaria de comer, eu preciso comer uma fruta, eu preciso comer isso, aquilo, outro. Você não vai simplesmente levar uma fruta escondida na próxima visita dentro da sua bolsa e entregar para ele, colocar embaixo do travesseiro ou esconder. Não. Você vai perguntar às suas autoridades, médico, enfermeiro, se ele pode comer e se pode levar a ele. Doce, principalmente, diabéticos, geralmente eles gostam muito de doce. E aí vão pedir doce, você vai querer ser bonzinho. Aí ele fala, tudo que eu preciso é de um doce. Você não pode levar doce somente com autorização do médico. Médico. Nem o enfermeiro pode autorizar, só os médicos. Cigarros, nada disso nós podemos levar. Porque se ele pudesse usufruir, ele estaria usufruindo. Então, respeite, isso é dentro do hospital penal, dentro da instituição penal, de um presídio. Você não pode levar bilhete de fora para dentro do presídio. Ah, leva isso aqui e entrega lá para o presidiário tal. Você não pode ligar. Você pode estar levando um pedido de autorização de um assassinato, pedido de autorização de um roubo, pedido de autorização de qualquer coisa, ou comunicado. E se você for pego com aquilo, você vai ser responsabilizado por aquilo. E, mesmo que não seja pego, capelania não faz esse tipo de coisa. Você não pode trazer bilhete de dentro de uma prisão, de dentro de uma delegacia, de um preso, de um detento para fora da delegacia. Porque ele pode ter a mesma coisa, uma autorização para morte, uma autorização para roubo, uma autorização para uma coça, uma autorização para qualquer tipo de coisa. Um pedido de qualquer coisa, um pedido de drogas, um pedido de qualquer coisa, que quem vai estar levando é você. Você está fazendo parte disso. Se você for pego, você será preso e responsabilizado por tais coisas e será cobrado e você terá que pagar por aquilo que você está fazendo. Então não faça. E se você não for pego, você está contribuindo com a morte, com a destruição, com algo contra a lei. E capelania não trabalha fora da lei. Então no hospital você não leva comida, no hospital você não leva nada de fora para dentro, nem traz de dentro para fora. Na capelania penal, você não leva nenhum recado de fora para dentro, nem leva de dentro para fora, ok? Você precisa respeitar segurança. Você não abraça quando você chega a hospitais onde tem leprosários ou lugares onde vai estar
bem específicos e escrito que você não pode tocar, abraçar, não pode fazer isso, aquilo, outro, você não faz, pela sua segurança e pela do paciente. Às vezes, você não pode tocar pela segurança do paciente, para não contaminá-lo, para não contagiá-lo, para não exercer nenhum mal sobre ele. E às vezes, não é pela questão do paciente, às vezes você não pode tocá-lo pela sua segurança, para não ser contaminado, para não ser contagiado qualquer tipo de doença. Por exemplo, preso em hospital, ele vai estar algemado. Você não chega perto de preso algemado, você não dá abraço, você não dá a mão, porque você pode virar um refém, com a exigência que, como você com um refém para soltá-lo, tem que soltá-lo. Então, quando se ora pelo um preso algemado, se ora distante, não se toca a mão, não chega perto, não aperta a mão, porque você não pode tocá-lo, você não pode virar refém, você não pode submeter essa situação. Vão chorar, vão pedir pelo amor de Deus, vão dizer que estão precisando de um abraço, estão precisando de um carinho, mas você não pode dá-lo. Sobre hipótese nenhuma, alguma, toque em um preso que está em um hospital algemado. Se estiver na cadeia, na delegacia, não dê a mão, não aperte, não chegue perto, você pode se tornar um refém. Isso é para a segurança sua e de todos os outros que estão ali, ok? Vamos lá. Respeitar as regras de higiene de um ambiente hospitalar, ou prisional ou qualquer outro onde exerça a sua atividade. Respeite as regras de higiene. Respeite o que vão pedindo lá como seu higiene. Se é pôr luva, ponha luva. Eu não vou pôr luva porque eu sou crente, porque eu sou capelão, ponha a luva. Se é pôr a máscara, ponha a máscara. Respeite as regras daquela instituição. Zelar pelo cumprimento da lei do país. O que a lei do país diz sobre aquilo ali? O que a lei do país diz sobre o que está acontecendo? O que a lei do país diz sobre aquele fato ali? Respeite a lei. Executar capelania sem distinção de raça, sexo, cor, idade ou religião, tendo em mente sua missão confortar e consolar aflito, seja ele quem for. Vamos lá. Executar a capelania sem distinção de raça e sexo, cor, idade ou religião. Quando você vai exercer capelania, você não vai se importar se a pessoa é homossexual. E homossexual pode ser um homem ou uma mulher, homossexual. Você não vai se preocupar se é um travesti. Você não vai se preocupar qual é o sexo daquela pessoa, se é homem, se é mulher, se é homossexual, se é travesti, seja lá o que for. Você não vai se preocupar com isso. Isso não te importa, isso não cabe a mim nem a você. Você vai prestar um auxílio, você vai prestar um conforto. Você vai prestar conforto, sua missão é confortar e consolar o aflito. Você não está ali para convencer ele a nada, você está ali para confortar, para consolar ele. Então você vai respeitar, não importa a raça, não importa índio, branco, negro, pardo, seja lá qual for, não importa, você é ali para consolar e confortar. O sexo, se é homem, se é mulher, se é homossexual, se é travesti, seja lá o que for, isso não nos interessa, nós temos que confortar e consolar. Se é binário, não binário, não importa, como eles se dizem hoje em dia, nós estamos ali para confortar. A idade, se é novo, olha, é uma garota nova, eu sou um homem, eu não vou, não importa a idade, você vai consolar. Se é nova, vamos pensar o quê? Não vou pensar nada, você é um capelão, você não está ali como um homem que deseja encontrar um desejo afetivo, você está ali como um homem que conforta e consola. Então você vai, se for novo, já está de uma idade avançada, então está na beira da morte, eu não vou. Você vai, não importa a idade, o que importa para nós é a alma que aquela pessoa carrega. Religião, ele é um feiticeiro, ele é um hinduísta, ele é um satanista, ele é católico, ele é, seja lá qual for a religião que ele for, budista. Não, você vai conversar com ele, porque você não vai falar de religião, você vai falar de Cristo, o Salvador. Você não está ali para pregar Assembleia Batista Universal Deus Amor, presbiteriano, wesleyana, calvinismo, arminianismo. Você não está para pregar nem de ortodoxismo, você não está para pregar nada disso, você está para pregar ali Cristo, o Senhor, o ressurreto, o ressuscitado, beleza? Então não importa a religião, você vai lá. Tendo em mente que a sua missão é confortar e consolar o aflito, seja ele qual for. A minha missão não é falar de religião, a minha missão é consolar e confortar. Vamos lá. São invioláveis a intimidade, a vida privada e a imagem das pessoas. São invioláveis. O que significa isso? Você não pode violar, você não pode violentar, você não pode comentar, você não pode questionar, presta bem, a intimidade da pessoa. Isso é inviolável.
Você não pode, a intimidade dele, você chegou lá, você imagina, você vai fazer um serviço de capelania, quando você chegar lá, a esposa está lá, e você está atendendo o serviço de capelania, quando você vai atender o serviço de capelania, você chega, a esposa está lá, a esposa, para você, a esposa que está internada, você chega lá, aí então a pessoa vai te atende, a pessoa vai embora, e quando chega o marido, o que você vai fazer? É inviolável a intimidade dela, você não está ali para criticar, você não vai falar com o marido dela, você não vai falar com a mulher dele, você vai conversar com o paciente. É inviolável a intimidade dela. Você não pode violar, você não pode expor essa intimidade. Você vai conversar com a pessoa, não com o seu cônjuge. Olha, eu quero conversar com você que a sua mulher está distraindo. Seu marido... Não existe isso. Nós não somos fofoqueiros. A intimidade é inviolável. Você vai conversar com aquele que está exercendo, com aquele que está recebendo tratamento seu, certo? A vida privada é inviolável. Você não tem que questionar o que acontece dentro da vida privada. Você não tem que expor a vida privada de uma pessoa. Você vai tratar o seu paciente, aquele que está precisando de ajuda sua. A honra e a imagem das pessoas, guarde, são invioláveis. A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Você não pode sair dali, olha, você sabia que fulano está sendo traído, você sabia que fulana está traindo, você sabia que fulano é homossexual, você sabia que fulano é isso, que fulano sonega, que fulano... Você não... É inviolável, isso não cabe a você. Não cabe a você expor isso, você tem que tratar a pessoa, não expor a pessoa. Uma senhora, ela chegou para um pastor e disse para o pastor que ela tinha um problema e pediu ajuda a um pastor. E a ajuda do pastor, qual era a ajuda que ela pediu ao pastor? Ela tinha um problema, ela estava viúva, e ela tinha apenas 36 anos de idade, 37 anos, alguma coisa assim, e pediu ajuda ao pastor. Porque segundo ela tinha um grande problema que ela não conseguia dormir sem masturbar-se, e quando ela acordava, a primeira coisa que ela fazia era masturbar-se. E o que aconteceu? O pastor falou, não, eu vou orar por você, eu vou te apoiar. Chegou o dia de ensino da palavra, a igreja estava lá, ela foi. Quando chegou no ensino da palavra, o pastor simplesmente disse no meio da igreja, a irmã fulana está suspensa por 3 meses, porque ela se masturba antes de dormir e quando acorda. Isso é do diabo, isso é Satanás, então ela está suspensa. 3 meses fora de comunhão, e ela tem que vir na igreja 3 meses. Aquela senhora, durante 3 meses, frequentou a igreja. Passou os 3 meses, o pastor chamou ela lá na frente da ceia, colocou ela em comunhão. Quando o pastor disse, a partir de hoje você não está mais suspensa, você pode cear, pode assumir seus cargos, você está em comunhão. Ela falou, então eu estou em comunhão, já cumpri o que eu devia já. Então toma aqui meu cartão, eu nunca mais vou ser crente. E ela não conseguimos mais falar com ela, porque ela não aceita. Eu conversei com o Senhor pedindo apoio ao Senhor, pedindo ajuda ao Senhor. E o Senhor pegou a minha privacidade, o Senhor pegou a minha honra, a minha privacidade é a minha honra, o Senhor pegou a minha privacidade e tornou-se pública. A minha honra o Senhor destruiu. O Senhor destruiu a minha imagem. E aquela moça, aquela jovem senhora, viúva, até hoje não é mais cristã. Então, é inviolável. Aquilo que é dito para você fica no túmulo. Você não diz para sua esposa, a sua esposa não fala para você. Não existe esse tipo de coisa. Então, é inviolável. Aquilo que é dito para você é um tratamento psico-bíblico. O marido não fala para a esposa não fala para o marido, o filho não fala para o pai não fala para o filho, não fala para o pastor. Isso só é passado se você não conseguir tratar aquilo que foi lhe passado, você vai falar para o capelão sênior, o capelão master, independente de como seja. Aqui nós temos o capelão sênior, que na FATEM é o capelão máximo que nós chegamos, ao sênior. Tem o auxiliar de capelania, tem o master, depois chegamos ao sênior. Então o capelão sênior, ele vai assumir aquele tratamento. E você nunca mais vai tocar no que aconteceu, no que foi dito para você ali. Se você não tem possibilidade de tratar aquela pessoa, do tamanho do problema que aconteça na vida dela, você não vai ficar questionando, perguntando, falando, buscando informação sobre aquilo com outras pessoas, nem dizendo para outras pessoas aquilo que você ouviu. Você vai procurar o capelão sênior na FATEM. E ele vai assumir o tratamento. Você pode acompanhar o tratamento, porque vai ser muito bom você acompanhar o tratamento. Mas aquilo ali se torna confidencial. Você não pode falar, porque você pode destruir uma pessoa. Certo? Vamos lá. São direitos dos assistidos. Ser respeitado no momento de sua dor. Respeite a dor. Ah, você não pode estar chorando por isso. Você já sabia que isso ia acontecer. Respeite a dor das pessoas. Respeite a dor das pessoas. Respeite a dor da pessoa, das pessoas. Respeite a dor das pessoas. Correto? Ser tratado com verdade. Isso aqui são direitos assistidos. Que respeite a dor dele.
Ser respeitado no momento. Respeite a dor. Ele sabe quanto dói. Para você não pode significar nada. Para ele sabe quanto aquilo dói. Ser tratado com verdade, sem ferir os princípios de preservação da sua integridade física e moral. Você não pode omitir a verdade. Ser tratado com a verdade. Não omita a verdade. Mas você não pode ferir os princípios de preservação de sua integridade física e moral. Você não pode ferir esses princípios. Ter a sua religião e crença respeitada. Se ele é espírita, respeite. Se você não é capaz de tratar um espírita, não o trate, mas não o acuse. Você não está ali para acusar, você não está nem aí com religião. O seu tratamento é psíquico-bíblico. Respeite a crença e a religião dele. Ter guardado a sua individualidade e liberdade de pensamento. Não tente mudar a sua forma de pensar. Por mais eloquente, por mais sábio, por mais inteligente que eu seja, eu só consigo chegar aos ouvidos da pessoa. Quem leva dos ouvidos para o coração, para a mente, é o Espírito Santo. Cuidados espirituais do capelão. Vamos aqui se aprofundar um pouco aqui em cuidados espirituais de um capelão. Cuidados espirituais de um capelão precisa ter antes de fazer uma visita. O que você precisa fazer antes de uma visita? Qual é a vida de um capelão? Um capelão precisa orar todos os dias. Quando um capelão ora todo dia. Você não só ora quando você vai fazer uma visita, você ora todos os dias. Um capelão leva uma vida de oração. Se você não leva a vida de oração, você não pode ser um capelão. Você precisa viver uma vida de oração. Você precisa viver uma vida de jejum. Um capelão precisa jejuar pelo menos uma vez por semana. Se você não jejua pelo menos uma vez por semana, você não pode exercer capelania. Porque a oração você fala com Deus. Através da oração eu falo com Deus. Através de jejum eu mostro para o Senhor o quanto eu sou necessitado, o quanto eu sou dependente dele. Ok? Vamos lá. Vigiar. O capelão, ele vigia. Vigiar. Você sabe o que é vigiar? Você sabe que, como um soldado, quando você está dentro de uma água, vigiando alguém, e o mosquito morde, você não pode bater no mosquito por causa do barulho. Você vê um animal passar, você não pode matá-lo, você tem a possibilidade, você não pode matá-lo, senão o inimigo vai saber onde você está. Vigiar é você estar à vista, mas não se mostrar. Vigiar é você estar focado em algo, e aquele seu foco, ele não é dispersado por nenhuma outra coisa. Então, você precisa vigiar, você precisa ser focado. Vigiar o quê? A sua vida, não é a vida dos outros. Você precisa vigiar o quê? A sua conduta, não é a conduta dos outros, porque o capelão não se importa com a conduta dos outros, ele se importa com a própria conduta. Então, vigiar. Não agir por impulso, não haja por impulso, não haja por impulso, não haja por impulso. Porque vai ter lugares onde você vai pôr a mão que você não vai conseguir chegar até o final. Se você agir por impulso, vai ter lugar que você vai pôr a mão que você não vai conseguir chegar ao final. Veja se você é capaz de chegar ao fim. Veja se você tem estrutura para chegar ao fim, beleza? Não haja por impulso, porque o seu agir por impulso pode lhe botar em lugares onde você não vai conseguir estar, ou pode machucar, ferir, tirar a esperança, destruir vidas, famílias, pessoas inteiras. Não haja por impulso. Quais as características de um capelão? Ter o chamado para ministrar, Efésios 4:11, leia na sua casa, ter o chamado para ministrar. Você precisa ter esse chamado para ministrar. Ter compaixão pelas almas, João 3,16, Mateus 20, 37 a 39. Ter vida santificada, Êxodo 39:30. Vida santificada. O que é ter vida santificada? O que é a santificação? Não é andar com camisa até aqui, não é andar fechado até aqui, não é não ter barba, não é não ser careca, não é andar com saia até os pés, com roupa larga. Santificado é ser separado do mundo e das coisas do mundo. Ter vida consagrada, Mateus 17, 14 ao 21. Ter amor pelos aflitos, Tiago 1, 27. Ter conhecimento bíblico, 2 Timóteo 21, 15. Se você não tem esse tipo de coisa, você não pode ser capelão. E não para por aí, continua. Presta bastante atenção. Continua, vamos lá? Vamos lá onde continua? Vamos ver o que continua? Vamos lá o que continua. Nós já vamos resolver aqui, vamos falar. Olha o que continua. Ter conhecimento bíblico, já lemos, ter fé. Você tem fé? Crer que o Senhor é poderoso para operar. Mateus 10, 8. Você precisa ter fé no seu trabalho. Que Deus vai mudar aquela vida, que Deus vai mudar aquela circunstância, que Deus vai mudar aquela situação, que Deus vai restaurar aquela família, que Deus vai restaurar aquelas pessoas. Você tem fé? Ter fé é uma coisa e crer é outra, esperar é outra. Eu tenho fé que Deus faz, mas eu não espero que Deus vai restaurar a tua família. Eu tenho fé que Deus pode curar a sua vida.
Eu creio, eu tenho fé nisso, Deus pode, mas eu não espero que Deus vai fazer. Então nós precisamos ter fé e crer que Deus vai fazer. Simpatia, cortesia ao relacionar-se com o doente ou encarcerado, Atos 2,47. Saber ouvir com atenção, pois o enfermo precisa ser ouvido, Tiago 1,19. Às vezes o que a pessoa está sendo atendida, ele quer mais ouvir do que, ele quer mais falar do que você eu falar. Às vezes ele não quer falar, ele não quer que você fale, todo mundo fala, ele quer falar, então ouça. Ter espírito de misericórdia, Lucas 10, 30 ao 37. Ter talento, humildade e submissão às autoridades, Mateus 25, 14 ao 30. Respeitar os regulamentos, Mateus 7, 12. Cuidar bem da sua aparência pessoal, 2 Timóteo 4, 5. O que é cuidar bem da aparência pessoal? Tem pessoas que às vezes elas pensam que cuidar da sua aparência, bem da sua aparência pessoal, é simplesmente as mulheres por batom, por maquiagem, por um brinco bonito, um cordão bonito, uma pulseira bonita, uma roupa bonita, tá cuidando bem. Não. Você precisa cuidar bem da sua aparência. O que é cuidar bem da aparência pessoal? Além de tomar o banho, de usar um bom desodorante, um perfume, além disso tudo, é saber como ir e onde ir, com que roupa ir, aonde vai ir. Por exemplo, tem roupas que eu posso ir para a igreja, mas com a mesma roupa eu não posso ir ao hospital. Tem roupas que eu posso ir para a igreja, mas com aquela mesma roupa eu não posso visitar um pobre. Tem roupa que eu visito um pobre, com aquela mesma roupa eu não posso visitar um rico. Tem roupa que eu visito um rico, mas com aquela roupa eu não posso visitar o pobre. Então é cuidar bem da sua aparência pessoal. Você precisa se caracterizar naquele ambiente. Eu não vou mulambento, rasgado, não. Mas eu não vou chegar num lugar pobre, uma mulher de sapato, uma mulher com escarpão, uma mulher com roupa da Louis Vuitton, com a bolsa Louis Vuitton original, tá? Porque se for falsa, a gente não pode usar, não. Com a bolsa da Louis Vuitton original, que custa não sei quantos mil reais, eu vou fazer o quê na casa de um pobre com isso? O que eu vou fazer? Se uma mulher tem uma bolsa original da Louis Vuitton e ela vai usar quando for visitar alguém que pode comprar a mesma bolsa. Então, ter cuidado com a aparência não é simplesmente um anseio, não é limpeza, não. É saber caracterizar. Eu posso ir com essa roupa nesse lugar? Eu posso usar esse tipo de roupa nesse lugar? Vamos lá. Recomenda-se que o capelão tenha o curso de teologia. Caso o mesmo não possua, é necessário haver um conhecimento básico dos dogmas e doutrinas cristãs. Vamos lá. O capelão precisa ter, no mínimo, um curso básico de teologia. No mínimo básico. Você precisa conhecer algumas características da Bíblia. Você precisa entender algumas coisas da Bíblia. Você precisa entender, dominar aquilo ali. Então, recomenda-se que você precisa ter. Não vou comentar sobre isso aqui. As principais doutrinas da Bíblia. Você conhece as principais doutrinas da Bíblia? Apresentamos a seguir uma simples listagem das principais doutrinas da Bíblia, sem qualquer desdobramento nem referenciação bíblica. É uma listagem apenas para identificação das doutrinas, que uma vez que muitos crentes, inclusive obreiros, confundem doutrina bíblica com práticas, tradições, usos e costumes humanos, mesmo os bons e santos. Existem pessoas que confundem doutrina bíblica com práticas, tradições e usos e costumes. Então aqui nós vamos apresentar algumas doutrinas bíblicas. Eu gostaria que se você conhece alguma delas. Eu não vou comentar. Se quiser comentar, depois nós comentamos sobre isso. Eu não vou comentar, mas só vou te apresentar. Doutrina bíblica. Aí eu botei aqui para nós entendermos o que é doutrina bíblica. Você sabe o que é doutrina bíblica? Doutrina bíblica é um ensino da Bíblia, normativo, terminante, final, derivado das Sagradas Escrituras, como regra de fé de Deus e de prática de nossa vida cristã, e de ministério para a Igreja de Deus. Então, isso é uma doutrina bíblica. Costumes, usos, práticas, ritos, hábitos, tradições, é na igreja, uma forma de expressão do testemunho cristão, do comportamento social e do porte de compostura do crente e da sua congregação, confirmando ou comprometendo a doutrina bíblica, a ética cristã, a moral e evangélica. Exemplo, doutrina bíblica é a mesma para tudo. Costumes, usos, práticas, ritos, hábitos e tradições varia de igreja para igreja, de local para local. Exemplo, eu fui em Cape Town, África do Sul, e chegando lá nós fomos a uma feira em Cape Town. Na feira que nós tínhamos em Cape Town, tinha um rapaz conosco, afrodescendente, e nós achamos que ele ia ser confundido. Beleza, vai ser confundido aqui. Quando nós fomos àquela feira em Cape Town, todo mundo chegava para falar brasileiro, brasileiro. Aí nós falávamos que eles falam português.
de Portugal, mas dá para compreender, dá para entender bem. Brasileiro, brasileiro, brasileiro. E por que ele é brasileiro, se ele é afrodescendente? Quando nós olhamos, era fácil distinguir. Por quê? Porque ele usava calça jeans, certo? Tênis, camiseta como uma dessa, calça jeans, camiseta como uma dessa, calça jeans e tênis. E lá ele usava uma espécie de turca, um roupão, como fosse aquele roupão de batismo que cobria até os pés. Então, na igreja, quando nós fomos lá os homens usavam aquele tipo de turca. Então, o costume lá é aquele tipo de turca. O costume lá é aquele tipo de turca. Os afros, o pessoal daquela localidade usam aquele tipo de turca, aquele tipo de roupa. Então, o costume lá é esse. Se eu chegar lá e for usar uma camisa dessa, se eu for usar paletó, gravata, se eu for usar uma calça jeans, eu não estou usando o costume dele, mas eu não posso dizer, eles não podem dizer que eu estou em pecado, porque o meu costume é esse. Eles não podem dizer que eu estou em pecado. E eu não posso dizer porque eles usam uma espécie de vestido, que eles estão usando roupa de mulher. Aquilo não é roupa de mulher, aquilo é roupa de homem. Então observaram como é diferente o costume de um lugar para o outro? Por exemplo, existe igreja que pode usar brinco. Eu sou assembleano e as irmãs da igreja onde eu congrego dirigem brinco, onde eu presido, onde eu dirijo, usam brinco. Usam batom, usam cordão. Qual é o problema nisso? Existe igreja que não pode. Então, na igreja onde eu presido, isso não é considerado um costume pecaminoso, que vai degredir, que vai causar pecado. Não. Mas existe igreja que vai ter como costume ruim. Agora, lá é desse jeito. Se eu usar lá, se as mulheres forem para lá e usarem lá elas estão em pecado, porque elas estão contra o costume de lá. Mas aqui elas não estão em pecado, porque aqui o costume é esse. Então, precisamos entender bem isso, beleza? Classificação das doutrinas bíblicas. Muitos crentes e igrejas não conseguem se aprofundar no estudo e compreensão das doutrinas do Santo Livro de Deus, porque estudam-nas sem organização, sem método, sem ordem, sem sequência, sem propósito, sem maior interesse, sem atenção e sem oração. Que maneje bem a palavra da verdade e a domesticação bíblica, 2 Timóteo 2,15, é o que está escrito. Vamos lá, irmãos. Vamos lá. Para nós, o nosso vídeo está ficando bem longo e eu estou tentando reduzir o vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Para fins de estudo, todas as doutrinas da Bíblia podem situar-se em 3 grandes grupos ou classes de assuntos doutrinários a saber. Para nós estudarmos as doutrinas da Bíblia, todas as doutrinas da Bíblia são divididas ou podem situar-se em 3 grandes grupos ou classes de assuntos doutrinários a saber. Quais são? Doutrinas da salvação, as doutrinas da salvação, as doutrinas da fé cristã, que são diferentes das doutrinas da salvação, as doutrinas do porvir ou das coisas futuras. Todas as doutrinas bíblicas elas podem se enquadrarem dentro desses 3 grandes grupos, ou seja, 3 grandes classes. Doutrina da salvação. Quando eu vou falar sobre salvação, eu preciso entender, tem que ter na mente do capelão, quando eu falo sobre salvação, estou falando da doutrina da salvação. Então são assuntos relacionados à doutrina da salvação. Estou falando sobre fé cristã, eu preciso entender que eu estou falando de doutrina da fé cristã, não é costume, não é rito. Não é uso, é doutrina. Se eu falo de salvação, é doutrina da salvação. Se eu estou falando de fé, não é nada de ritos, de costumes, não. É doutrina da fé cristã. Se eu estou falando de doutrinas do porvir, ou saber de coisas futuras, não é costumes nem rito, é doutrina. São invioláveis, inquestionáveis, inquestionáveis. Elas não são questionáveis, porque são doutrinas, verdades bíblicas. Certo? Então vamos comentar rápido aqui algumas doutrinas, para você ver o quanto você precisa ler Bíblia, entender Bíblia. O estudo doutrinário da Bíblia deve ser feito pelo crente na sequência de assuntos acima indicados. Ou seja, se você quer estudar a Bíblia, você deve estudar na seguinte sequência: doutrina da salvação, doutrina da fé cristã, doutrina do porvir. Vamos lá. A seguir, na listagem parcial das doutrinas, são 52 principais doutrinas da Bíblia. São 52. Você sabia disso? Quantas doutrinas você achava que tinha a Bíblia? São 52 doutrinas da Bíblia, agrupadas segundo a tríplice classificação mencionada. 52 doutrinas agrupadas na tríplice: doutrina da salvação, doutrina da fé cristã e doutrina do porvir. Essas 52 doutrinas estão agrupadas nessa tríplice sustentada por esses 3 tipos de doutrinas. Já mencionada,
na Bíblia. Cada doutrina dessas repousa sobre um número de referências bíblicas reais que permitem um desdobramento de cada uma delas, certo? Eu vou comentar aqui bem rápido algumas. Doutrina da salvação. Vamos ver a doutrina da salvação? Você sabe algum versículo sobre a doutrina da salvação? Alguma dessas doutrinas da salvação. A primeira doutrina da salvação, doutrina do pecado. Como é que, pastor, professor, como é que o senhor pode falar doutrina da salvação falando em pecado? A salvação é salvar do pecado, é nos tirar do pecado. Que agora estão botando os homens, as pessoas como super-homens, como pessoas inquestionáveis, invioláveis, e estão se esquecendo de dizer que a doutrina da salvação, o primeiro ponto dela é contra o pecado. Jesus não veio porque o homem era extremamente bom, Jesus não veio porque o homem era santo, Jesus veio porque o homem era pecador, corrompido, destruído, aniquilado, e não queria ser salvo. O evangelho não é porque o homem é bom, o evangelho é porque o homem não presta, não serve, e ele precisa ser salvo, liberto, entenda isso. O evangelho é por isso, porque nós éramos pessoas destruídas, destrutivas, infiéis, e fomos resgatados pelo evangelho. Primeira doutrina da salvação, doutrina do pecado, doutrina geral da salvação, alguns capítulos dessa gloriosa doutrina. Doutrina do pecado. A doutrina da gloriosa geral da salvação, alguns capítulos dessa gloriosa doutrina. A graça de Deus. Eu não vou comentar, só vou falar e vamos parar. Vou falar só dessa doutrina agora. A expiação pelo sangue, a apropriação pelo sangue, a justificação pela fé. Isso aqui é o primeiro. Segundo, a regeneração pelo Espírito Santo. A doutrina do discipulado cristão, a doutrina do arrependimento e confissão do pecado, a doutrina do batismo nas águas, a doutrina da santificação, a doutrina da eleição e predestinação dos salvos, a doutrina da evangelização e missões. Tudo isso aqui é a doutrina da salvação. O próximo tríplice, a próxima base, vai estar na doutrina da fé cristã. Algumas doutrinas da fé cristã. A doutrina das Sagradas Escrituras, a doutrina de um trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a doutrina da fé, a doutrina da criação de todas as coisas, a doutrina dos anjos, bons e demônios, a doutrina do homem, isso é, acerca do homem, a doutrina da família, a doutrina da consequência como faculdade humana, a doutrina da lei e da graça, a doutrina de Israel, isso é, acerca de Israel, a doutrina da igreja, a doutrina da oração e do jejum, a doutrina do louvor e da adoração, a doutrina do ministério evangélico, a doutrina do batismo com o Espírito Santo, a doutrina dos dons do Espírito Santo, a doutrina dos frutos do Espírito Santo, a doutrina do perdão, a doutrina da ceia do Senhor, a doutrina da cura divina, a doutrina da unção dos enfermos com óleo, a doutrina da imposição de mãos, a doutrina do testemunho do crente, a doutrina da contribuição financeira, etc., a doutrina do sofrimento cristão nesta vida, a doutrina do crente como cidadão do Estado, a doutrina da ação social da igreja, a doutrina da disciplina bíblica na igreja, a doutrina concernente ao desviado, a doutrina dos tipos bíblicos, tipologia bíblica, a doutrina da encarnação, a deidade de Cristo, a doutrina da promessa de Deus. Vamos lá, vou falar das doutrinas e não vou comentar. As doutrinas do porvir, tá? Irmão, vamos parar aqui e semana que vem, vamos falar da doutrina do porvir. Vamos falar da doutrina do porvir, nós encerramos a doutrina do porvir. A doutrina do porvir. Algumas dessas doutrinas, a doutrina da morte, do estado intermediário dos mortos, a doutrina da ressurreição dos justos e dos injustos, a doutrina dos juízos ou julgamentos, a doutrina da grande tribulação sobre Israel e os gentios, a doutrina concernente ao anticristo, a doutrina da vinda de Jesus, a doutrina do milênio de Cristo sobre a terra, a doutrina do céu para os salvos e do inferno para os perdidos, a doutrina do conhecimento e relacionamento dos salvos na outra vida, a doutrina do futuro de Israel e dos gentios, como povo gentios, como povos naturais, doutrina do perfeito estado eterno, a doutrina da eternidade, a doutrina da dispensação das alianças bíblicas, as doutrinas que interessam à igreja consecutivamente do trabalho do capelão pelo reino daquele que baseia-se nos profetas e apóstolos, conforme Efésios 2 e 20. Você sabia que existiam essas 52 doutrinas dentro desse tríplice sustentação? Então, nós vamos aqui, encerrarmos por aqui hoje, tá? Nossa aula, vamos ter mais uma aula, não vai ter como nós falarmos tudo nessa aula. Aí vai estar aqui, qual a importância de estudar a doutrina? Qual a importância de estudar isso? Para responder a razão de fé, para responder com a razão de fé. 1 Pedro 3,15. Para não apostatar, 1 Timóteo 4,1. Para não desistir
dos ventos, para resistir aos ventos e doutrinas, Efésios 4:14. Para ter o pai e o filho, 2 João 1:9. Para se desviar dos laços da morte, Provérbios 13:14. Para promover a edificação, 1 Coríntios 14:26. O capelão e o aconselhamento. Na próxima aula, vamos falar sobre o capelão e o aconselhamento. Vamos estudar a página 20 em diante. Na próxima aula, nós iremos terminar a apostila. Espero que tenham gostado. Eu estou apenas corri hoje bem pela apostila para nós falarmos e falamos só 7 páginas, se não me falha a memória. Mas semana que vem nós encerraremos a aula. Amigo, estude. Não queira ir para o campo, não queira praticar a capelania sem conhecer, sem estudar. Não queira praticar a capelania sem entender o que você está fazendo. E a razão do seu entendimento, o quanto você vai ser bom em exercer a capelania, é o quanto você conhece a Bíblia. É o quanto você está disposto a amar. É o quanto você está disposto a negar a si mesmo. Mas sobre tudo isso, existe o pilar do conhecimento. O pilar do entendimento. O pilar daquilo que você conhece para levar. Como você pode oferecer o que você não tem? Como você pode oferecer o que você não tem? Não adianta fazer um curso e achar que é capelão, e achar que vai exercer bem capelania se você não tem conhecimento para exercer capelania. E o conhecimento da capelania, o curso de capelania são apenas as regras, são apenas as diretrizes para exercer uma função. Mas o conhecimento, ele é dado através dessas regras, dessas diretrizes que a capelania traz, mas o conhecimento está na palavra, nas escrituras. A capelania, ela vai dar as diretrizes, mas as sagradas escrituras que vão trazer o conhecimento necessário. Você precisa ter o conhecimento e respeitar as regras e as diretrizes da capelania. Assim, seremos um excelente capelão. Não se esqueça do que eu falei lá no começo, que eu falei sobre o trabalho das 4 respostas que vocês terão que me dar, que eu não falei agora, senão fica fácil no final do vídeo. Não esqueça de responder até o próximo sábado, tá? Se esse sábado agora o outro, que Deus vos abençoe e vamos terminar com oração esta manhã. Te adoramos, te louvamos e bendizemos o teu nome, porque tu és Deus. Continua a nos ajudar, a nos abençoar, usando a tua graça, pelo poder infinito e glorioso da tua palavra, o que te pedimos e te louvamos através do seu Espírito, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendizemos e adoramos o teu nome, pelo poder da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor, estudem, estamos aqui para tirar qualquer dúvida. E a FATEM, lembrando, tem curso de capelania, tem curso de missiologia, tem curso de teologia, temos mais de 40 cursos para te oferecer. E são cursos gratuitos que você vai pagar apenas o certificado, que o objetivo é trabalhar em prol do reino do Senhor. Que Deus te abençoe, esteja conosco. Não esqueça de curtir o nosso canal no YouTube, não esqueça de compartilhar, não esqueça de comentar e de apresentar para os seus amigos. E vai lá no Instagram e também nos segue no Instagram, Fatem Missões. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.